Vamos ao resumo semanal dos últimos capítulos da novela Mãe, de 9 a 13 de fevereiro. A semana promete fortes emoções e revelações de tirar o fôlego. Melek fica em choque ao saber que foi Karride quem inventou sua morte. Sinan perde a vida. Determinada a descobrir a verdade, Zeynep decide investigar como realmente aconteceu a morte de seu pai. Segredos do passado estão vindo à tona. Não perca os próximos capítulos cheios de tensão, drama e reviravoltas. Se inscreva no canal e deixe o like. Melek pergunta a Elias se ela está morta. Elias diz que a mãe dela está bêbada. Ele pega um balde de água fria e joga em Sule. Sule acorda. Sinan pede que Zeynep abra os olhos e Sengiz ri dele. Sinan diz que se ele matou sua esposa, vai acabar com ele. Sengiz manda ele parar de chorar e Sinan diz que ele é um maldito doente. Sengiz diz que nunca pôde estudar igual ele e que a Zeynep já morreu. Sinan diz: "Eu vou te matar, seu desgraçado. Eu juro que vou te matar, animal." Sengiz cai na gargalhada e diz que é só uma prévia, que se for matar a esposa dele, fará isso diante dos olhos dele e agora ela só está desmaiada. Sinan o chama de canalha. Sengiz acorda Zeynep e Sinan diz à esposa: "Eu tô aqui, Zeynep, eu tô aqui. Não vai acontecer nada com você." Sengiz, debochado, diz: "Ah, é mesmo? Vamos ver." Ele amordaça Zeynep com cordas. Sule diz a Elias que não sabe nada do Sengiz. Elias diz que chega a dar pena de ver ela daquele jeito. Sule diz que ele é um miserável e manda ir embora de sua casa. Elias diz que não adianta fazer nada com ela, porque ela já está condenada, e vai embora. Ali diz a Duru que vai à delegacia e acha que o Sinan foi atrás do Sengiz sozinho, e pede que ela não diga nada a ninguém. Duru se surpreende e pergunta por que ele acha que o Sinan fez isso. Ali diz que é a forma mais direta e que faria a mesma coisa no lugar dele. Sinan pergunta a Sengiz o que ele irá fazer. Sengiz diz que antes de irem para o outro mundo, acha que devem se divertir um pouco. Sinan diz que já chega, que ninguém precisa morrer e pede que ele solte a Zeynep e aí conversem sozinho, que irá se certificar que ele saia impune. Sengiz ri e diz: "Como esse delegado é bom." "Bom, eu vou te explicar. Você se esqueceu que arruinou minha vida? Pegou cada coisa que eu tinha, pisoteou os meus sonhos, fez com que seus homens me batessem e quer que tudo fique por isso mesmo?" Sinan diz que ele está certo, que ele tem uma arma e já capturou ele, que ele deu o maior susto de sua vida ao sequestrar sua esposa e que outra forma pode castigá-lo. Debochado, Sengiz diz que então deveriam se abraçar e serem amigos. Ele diz que não tá nem aí em ficar livre e só quer se vingar dele e dar um tapa na cara dele. Zeynep diz que já chega, que ele está falando de vingança e honra, mas tudo que faz é só torturar. Sinan pede que a esposa não fale nada, mas Zeynep diz que ele irá matá-los de qualquer forma. Sengiz diz que a esposa dele é muito mais esperta que ele e já percebeu que isso não tem mais volta. Ali comenta suas suspeitas para Yaner de Sinan ter ido atrás do Sengiz sozinho. Yaner diz que o carro do Sinan tem um dispositivo de GPS e podem localizá-lo. Ali avisa isso a Duru. Duru diz a Gância que o Ali avisou que o Sinan foi encontrar o Sengiz sozinho e agora estão procurando ele. Gância diz: "Ai, como se a gente não tivesse precisando de mais problemas agora." Duru diz que achou um ato heróico dele. Gância diz que não precisam de um ato heróico, que devem agir com cautela porque estão lidando com um psicopata. Duru diz que as coisas não são como ela pensa e não podem ficar só de braços cruzados, e ela é quem não entendeu isso ainda. Sengiz diz a Sinan e Zeynep que deveriam não tirar os créditos dele, porque agiu com cautela. Ele se recorda de quando viu do alto do cativeiro que ninguém havia seguido Sinan. Ele instruiu Sinan a deixar seu carro afastado do cativeiro e ir a seu encontro a pé. De volta à atualidade, Sengiz diz a Sinan que deve dar os parabéns para ele, porque foi sozinho, como um homem corajoso. Que não serviu de nada, mas pelo menos ele tentou. Ele diz que se seu plano não fosse para matar os dois ali, seria a situação perfeita para eles se reconciliarem. Sengiz pergunta qual é o problema entre eles. Zeynep diz que não é da conta dele. Sengiz diz que o delegado irritou ela, ou talvez ele não consiga satisfazê-la de tão obcecada que ela é pela turma. Sinan manda ele não tocar em sua esposa. Sengiz abraça Zeynep e diz que durante esse tempo eles se tornaram uma família. E que mulher que ele tem. Ele diz: "Basta olhar para esse pescocinho dela. Olha para esse cabelo, parece seda. O aroma é melhor ainda. Essa mulher tem cheiro de flor, mesmo estando nesse lugar.
Está me deixando louco. Revoltado, Sinan diz que vai matar ele e o chama de psicopata doente. Senjis diz que foi a esposa dele que o transformou assim, que ela é muito bonita, mas está completamente louca, que ela começou tudo isso sendo obcecada pela filha de outra mulher. Melek pergunta a Sule se o que aquele homem disse é verdade, que se o Senjis foi no carro dele, podem encontrar sua professora. Sule manda ela parar de falar bobagem, e somente a polícia encontraria com a placa do carro. Melek pergunta por que então não chamam a polícia. Sule diz, ah é? Se a gente ligar para eles, vão prender o Senjis, entendeu? E aí nunca mais vai perdoar a gente, Melek. Sinan pergunta a Senjis se ele já matou alguém antes. Senjis pergunta para que ele quer uma confissão agora. Sinan o desafia a matar eles agora mesmo e manda atirar na cabeça deles logo. Senjis pergunta se ele ficou louco. Sinan diz que ele não é um assassino, que conheceu muitos caras como ele, que roubam, ameaçam, mas não são capazes de assassinar. Ele diz que ele nunca manchou as mãos dele de sangue, e Senjis manda ele calar a boca. Senjis diz que depois de acabar com eles, irá tirar sua vida, e irá morrer feliz por ter concluído sua vingança. Sinan diz que então ele vai acabar com a vida dele por nada. Zeynep diz que ele também acabaria com a vida da Sule e do Hassan. Senjis diz que já chega, que já acabaram com seu humor. Ele diz que agora vai ao banheiro e se retira. Zeynep diz a Sinan que tudo isso é culpa dela, e nunca passou por sua cabeça que ele pudesse fazer algo assim. Sinan pergunta onde ele sequestrou ela, e Zeynep responde que foi na entrada da casa da senhora Aicel. Sinan garante a Zeynep que eles irão sair dali sãos e salvos, e pede que ela confie nele. Por ligação, Ali avisa a todos que encontraram o carro do Sinan abandonado em Beikos. Ganse pergunta se o Sinan também foi sequestrado. Ali diz que claramente ele foi atrás do Senjis. Kahid pergunta o que a polícia disse. Ali diz que é provável que ele tenha seguido o rastro do Senjis por outro carro. Depois, Kahid diz a todos que podem oferecer uma recompensa para quem souber de algo. Duru diz que é uma boa ideia e que irá falar com seus amigos para divulgar. Ganse diz que não acha que é uma boa ideia envolver dinheiro, porque podem receber alarmes falsos. Duru diz que devem tentar, e ela e Ganse discutem. Ganse diz que tem outra ideia. Sule diz a Melek que o Senjis já falou de tirar a própria vida, e esse homem não está bem. Melek diz que vai ser pior se ele morrer, mas se a polícia mandar ele para a prisão, ele estará vivo, e pergunta se isso não é o melhor. Ela implora que a mãe ligue para a polícia, e Sule diz que tá bom. Mas, nesse momento, Ganse liga para Sule e diz que quer fazer uma oferta para ela. Sule diz que não quer mais problemas e tudo de ruim que aconteceu em sua vida foi por causa da família dela. Ganse oferece 85 milhões em dinheiro para Sule. Diz que elas irão oferecer isso de recompensa para quem souber o paradeiro do Senjis. E aí ele poderá ser pego com muita facilidade. Ela diz que antes de anunciar essa recompensa, queriam falar com ela para tentar fazer um trato. E diz que se ela disser onde o Senjis está, elas ganham tempo e ela dinheiro. Sule diz que tá bom e diz que o Senjis está no inferno. Furiosa, ela diz que nunca vai trair o seu marido, nem por todo o dinheiro do mundo. Ganse diz que há pouco tempo atrás ela vendeu a filha dela, e olhando desse jeito, vender o marido não seria um negócio tão ruim para ela. Sule fica muito nervosa e diz que deseja que o Senjis acabe com toda a família Gunis. Melek pede que a mãe fale com a polícia. Sule se nega e diz que não aguenta mais aquela gente. Já na cozinha, Duru diz a Ganse que ela só critica a ideia dos outros e não contribui com nada. E pelo menos o Sinan fez alguma coisa. Ganse diz que quem cometeu um erro foi a burra da Sule ao não ter aceitado o dinheiro. Duru diz que o problema da irmã é a arrogância. E se ela tivesse falado bem com a Sule ao invés de menosprezá-la, mas ela se acha superior. Kahid chega ali e diz para as filhas que já chega, que se ouvir alguém discutindo ali de novo, irá embora de sua casa. Kahid se sente mal e Duru e Ganse ficam preocupadas. Kahid diz que está bem e vai para o quarto. Ela vê uma foto de Zeynep, chora e abraça a fotografia. Senjis está voltando e Sinan diz a Zeynep que ela pode começar. Zeynep começa o plano deles e diz que não podem escapar dali e ele irá se vingar deles. Sinan pede que ela não tenha medo, porque ele já teria matado eles umas 10 vezes, e o Senjis não é homem o bastante para isso. Senjis ouve tudo e chega ali. Ele dá vários tapas na cara de Sinan e diz que ele mandou os homens dele lhe bater. Sinan diz que ele não sabe o que é ser um homem de verdade,
e Sengiz pergunta se ele quer que ele meta uma bala na cabeça da Zeynep antes dele. Sinan diz que se ele tivesse coragem, iria acabar com ele antes. E se quer luta, então que lutem e solte ele se tiver coragem. Sengiz vai desamarrar Sinan, mas desiste. Ele diz que acabou de ter uma ideia muito melhor, que ao invés de bater nele, vai soltar a esposa dele e ver como ela é na cama. Sinan fica furioso e Sengiz vai até Zeynep. Zeynep implora que ele não faça isso. Sengiz diz que a esposa dele é bonita e sexy. Sinan ordena que ele não a toque. Sengiz amordaça a boca de Sinan. Ele diz a Zeynep que agora o Sinan não pode mais satisfazer ela. Quer que ela sinta que é um homem de verdade antes de morrer. E irá fazer isso por ela. Zeynep fica em pânico e Sengiz a desamarra. Sengiz diz a Sinan que iria pegar a esposa dele na frente dele, mas tem consciência. Ele leva Zeynep para fora dali e Sinan fica desesperado, sem conseguir falar nada. Zeynep segue implorando que Sengiz não abuse dela. Sengiz joga Zeynep no chão e ela fica tremendo de medo. Duru vê Kahid descendo as escadas e pergunta para onde ela vai. Kahid diz que vai sair, que vai falar com a Sula. Ganse pergunta o que ela vai fazer. Kahid diz que vai conversar com ela sozinha e não quer ninguém a acompanhando porque precisa falar sério com ela. Sengiz diz a Zeynep que o problema dele não é com ela, e sim com o ex-delegado, e quer fazer ele sofrer muito. Ele diz que queria muito saber o que está passando na cabeça dele agora, e esse é um dos piores castigos da vida, não fazer ideia do que está acontecendo, que isso vai te consumindo por dentro. Zeynep diz que o Sinan sabe como ela é, e que nunca iria desistir. Sengiz diz que ele sempre vai ficar na dúvida, mas Zeynep diz que vai contar a verdade se puder. Sengiz diz: você se acha tão inteligente, mas é burra demais. Me diz, e se eu rasgar sua roupa e fizer tudo lá que ele tá imaginando? Não adianta contar toda a verdade para ele. Vai falar que eu não toquei em você? Aí já era, professorinho. Ele nunca mais vai te ver como antes. E aí o delegado terá perdido também. Do mesmo jeito que eu perdi. Eu quero fazer ele sofrer. Kahid toca a campainha da casa de Sule e chama por ela. Melek diz que é sua avó. Sule não abre a porta e diz para Kahid que ela só pode estar doida. Para que veio? Se ela veio aumentar o valor ou dar a primeira parcela. Kahid pede que ela abra a porta, por favor. Melek pede que a mãe abra. Sule diz a Kahid: você vem com essa conversinha de por favor e acha que eu vou cair nessa? O seu por favor não serve aqui nesse bairro não. Aqui o que a gente fala é vai pro inferno. Melek pergunta se Kahid sabe algo de sua mãe. Sule fica incomodada e diz: essa mulher que tá lá fora e você chama de vovó, foi essa mulher que falou pra todo mundo. Foi essa mulher que falou que você tava morta. Tá me ouvindo? Ela matou você em vida. Até fez uma tumba toda enfeitadinha de flores pra você. E pra quê? Pra Zeynep achar que você tava morta, sabia? Melek fica incrédula e diz a Kahid: vovó, você nunca faria isso, não é, vovó? Kahid chora de arrependimento e Sule diz a Melek que ela fez isso, que elas pensam que pagando podem comprar a todos. Melek chora e pergunta a Kahid se isso é mentira, que a vovó não faria isso porque a ama muito. Kahid fica devastada e não diz nada. Sule manda Melek engolir o choro, que ela pode até não ter dinheiro, mas tem um coração. Ela vai para a sala. Melek abre a porta e diz a Kahid: isso que ela falou é verdade? Kahid não consegue dizer nada e só fica olhando para ela. Melek percebe que é verdade. Fica arrasada e fecha a porta na cara de Kahid. Kahid sofre muito. Vai indo para seu carro e se sente mal do coração. Ela entra no carro. Quer tomar seu remédio, mas não trouxe. Sengiz diz a Zeynep que está pensando em como pode torturar mais o delegado e que está se sentindo indestrutível. Ele assusta Zeynep com a arma e diz que com uma daquela ali pode fazer o que quiser. Pode até arrancar a roupa e possuir qualquer mulher. Zeynep manda ele não tocar nela. Sengiz diz que ela tá maluca, mas é bem valente. Kahid passa em uma farmácia e toma o remédio. A farmacêutica diz que a pressão dela está muito alta e aconselha que vá para um hospital. Kahid diz que só precisa descansar. E a farmacêutica então diz que vai pedir um táxi para ela, porque não pode dirigir assim. Kahid retorna para casa e Ganse pergunta onde ela estava. Kahid diz que está tudo bem, mas não conseguiu falar com a Sule, que ela nem quis abrir a porta. Ganse diz que a mãe parece pálida demais e é melhor deitar. Kahid diz que já vai, mas precisa resolver umas coisas no escritório.
Sem giz diz a Zeynep que não colocou as mãos nela, que é um homem bonito e vai tirar seu casaco para parecer mais real. Zeynep diz que ele é um idiota. Sem giz vai até Sinan e diz: Ufa, ora, eu tô morto, cansadão. Sinan, tua mulher é um furacão na cama, cara. Que foi? Tá chateadinho por acaso? Não se liga com a gente não, tá? A gente tá se divertindo demais. Ela é mesmo gostosa. Presta atenção no que vou dizer. Alguma vez você já saciou mesmo essa mulher, amigão? Porque vou te contar. Quer que eu traga ela para cá? Saudadezinha? Mas promete que não vai ficar boladinho com ela. A mulher não conseguiu resistir aos meus encantos. Ela nunca tinha transado com alguém como eu. Sem giz volta até Zeynep. Diz que vai soltar as mãos dela, mas se tentar algo, vai levar um tiro. Ele desamarra as mãos dela e fica a ameaçando com a arma. Sem giz bagunça o cabelo de Zeynep. Diz que quer que fique parecendo que aconteceu alguma coisa e arranca o colar dela. Ele a leva de volta até o cativeiro de Sinan e Sem giz tira a mordaça da boca dele. Sinan pede desculpas para Zeynep por não tê-la protegido. Zeynep diz que tá tudo bem e que ele não fez nada. Sem giz ri e pergunta se Sinan vai acreditar nela. E o que mais ela poderia dizer? Que o Sem giz foi maravilhoso, uma beleza. Zeynep dá um chute no estômago de Sem giz, o agride com um cano e Sinan pede que a esposa fuja. Zeynep corre. Sem giz se levanta para ir atrás dela, mas Sinan coloca seu pé e ele tropeça. Sem giz, furioso, dá uma surra em Sinan e depois corre atrás de Zeynep. Kahid prepara seu testamento e escreve uma carta para Zeynep. Sem giz alcança Zeynep e volta a capturá-la. Sinan fica arrasado ao ver que Sem giz está trazendo a esposa de volta ao cativeiro. Ele a amordaça e diz a Sinan e Zeynep que agora eles estão juntinhos de novo, e é muito melhor que um cupido. Sem giz diz a Sinan que a esposa dele lhe deu uma canseira e vai até beber água. Zeynep chora e diz a Sinan que não conseguiu achar a saída. Sinan diz que eles vão dar um jeito de sair dali. Ele pergunta se o Sem giz fez algo com ela, e Zeynep diz que não, que ele só queria mexer com ele. Melek vê que Sule dormiu e aproveita para pegar o celular dela. Ela vai para seu quarto e liga para Gonu. Melek fala baixinho e diz à senhora Pateta que o senhor Sem giz levou a mamãe no carro de um amigo. Gonu diz que não está entendendo e pede que ela seja mais clara. Melek diz que ele foi no carro de um homem e ele se chama Elias, e a cor do carro era cinza. Sule chega ali e manda Melek dar seu telefone. Gonu desliga o celular ao perceber Sule. Ela decide ligar para Ali para informá-lo que conseguiu ouvir. Sule briga com Melek e diz que está cansada dela só fazer o que quiser e que nunca a obedece. Ela a chama de atrevida e decide deixar ela trancada no quarto. Yaner diz a Ali que investigaram esse Elias, que ele é um capanga do Nekme e só não entende porque ele está metido nisso e que já mandou trazerem ele. Gonu entra em desespero por não ter notícias da filha e quer agir por si só. Senhora Zeynep não permite e diz a Gonu que elas devem dividir a angústia juntas e rezar para que tudo se resolva. Ela consola a Nora e Gonu pede forças a Deus. No dia seguinte, Hassan chora muito e Melek suplica que Sule abra a porta porque ele está com fome. Depois de muito insistir, Sule abre a porta e diz que não deixam ela em paz mesmo. A demônia manda Melek dar pão para o Hassan para que ele cale a boca. Zeynep diz a Sinan que não queria ter conhecido ele, assim ele teria uma vida realmente feliz. Sinan diz: Eu comecei a viver no dia que eu te conheci, Zeynep. Esse louco não vai decidir até quando eu posso viver, tá bom? Ele começa a lixar as cordas na parede e pede que Zeynep tente distrair o Sem giz. Sem giz chega ali e diz a eles que agora estão prestes a morrer. Zeynep diz que antes gostaria de escrever uma carta para a Turna. Sem giz diz que tem uma ideia melhor e vai permitir que ela ouça a voz daquela pirralha. Zeynep fica contente e Sem giz liga para Sule. Sule atende Sem giz e ele manda ela colocar a Melek na linha. Zeynep começa a desamarrar suas mãos. Sule pergunta onde ele está, para onde ele irá. Melek pergunta se ele vai machucar sua professora. Sem giz diz a Sule que agora já era, que esse é o fim e manda ela dar o celular para Melek se despedir da professora. Sule fica aflita e passa o celular para Melek. Sem giz manda Melek dar adeus para a professorinha, para a mãe de mentirinha dela. Ele coloca o celular no ouvido de Zeynep e ela diz: Turna, você é uma garotinha tão valente,
é uma menina tão maravilhosa e vai ter uma vida linda. Meleque chora e diz: não vá embora de novo, mãe. Fica aqui comigo, por favor, por favor. Sule fica incomodada e Zeynep diz a Turna que a ama muito e que ela é tudo em sua vida. Turna sofre muito e Sule pega o celular. Zeynep consegue dizer: região industrial de Beykoz. Furioso, Cengiz dá uma coronhada em Zeynep e ela desmaia. Sule fica desesperado e pergunta a Cengiz o que ele fez. Cengiz sai dali e Sinan implora que a esposa abra os olhos. Sule suplica que Cengiz fale com ela. Cengiz diz a Sule que é melhor ela não ir para lá, que a situação ali não vai ser bonita, que agora acabou tudo. Sule fica em pânico e pergunta o que está acontecendo. Cengiz diz que eles vão se encontrar na outra vida e desliga. Sule fica desesperada e decide ir até onde Zeynep disse. A louca decide levar Meleque e Hassan também. Sunny fica aflita ao ver no noticiário se espalhando a notícia que Cengiz é um sequestrador e que está sendo procurado. Nesse momento, Cengiz liga para a mãe e diz: sou eu, não fiz nada, eu só tentei sobreviver, mamãe, mas a vida sempre me dava rasteira e eu sempre ficava de pé, mas agora eu vou morrer aqui sozinho. Sunny diz que ela é sua mãe e ele não está sozinho. Cengiz diz que ela nunca demonstrou isso, que o trabalho dela desonrou a família. Sunny diz que só não queria que eles passassem fome. Cengiz diz que preferiria ter morrido de fome ao ter passado aquilo. Diz que vai embora para longe e pede que a mãe ajude o neto dela, que a Sule não tem família e pede que ela a apoie. Sunny chora muito e pede que Cengiz não deixe eles. Cengiz diz que não tem como, mãe. Sunny fica desesperada pensando que o filho irá tirar sua vida. Elias presta seu depoimento para Yaner. Yaner diz a Ali que irão encontrar logo o carro do Elias, que tudo está sendo investigado e o agradece. Ali diz que na verdade devem agradecer a Turna. Cengiz se sente sem saída e decide agir. Sinan continua chamando por Zeynep e ela segue desmaiada. Cengiz chega ali, aponta a arma na cara de Sinan e diz que o filme vai terminar. Ele diz: pensei em matar a Zeynep primeiro e você logo depois para te ver sofrendo e suplicando, mas não deu. Zeynep escolheu sua morte, então sua última palavra é Zeynep, é? Bom pra você. Cengiz diz que vai deixar ele decidir como quer morrer, se concordas ou com arma. Sinan não diz nada e Cengiz diz que acha que vai matar ele com a própria arma dele. Ele mostra a navalha e diz que também tem aquilo. Vai até Sinan e coloca no pescoço dele e sugere cortá-lo. Sinan diz que ele pode fazer isso e o desafia. Cengiz diz que quer aproveitar a morte dele e então mudou de ideia, que acha que ele precisa morrer como um herói. Ele pendura a corda no teto. Sule, Meleque e Hassan chegam no local de táxi. Sule manda Meleque ficar no carro com o Hassan e diz ao taxista que ninguém pode sair dali. Ela entra no cativeiro e começa a gritar por Cengiz. Sule chega onde Cengiz está e o encontra preparando a corda. Cengiz a vê e Sule também vê Sinan e Zeynep. Ela implora que ele não faça isso, que já chega. Sinan pede que Cengiz ouça a esposa dele. Cengiz pega a arma e manda Sinan calar a boca, senão vai matar ele ali mesmo. Sinan manda ele acabar com ele logo. Sule fica desesperada. O taxista desce do carro e fica ansioso esperando por Sule. Ele vê Meleque descendo do carro com o bebê e pergunta onde ela vai. Meleque diz que volta só em um minutinho e entra no cativeiro. Sule suplica que Cengiz solte a arma e vá embora com ela, que eles podem fugir e ninguém irá encontrá-los. Sinan consegue se desamarrar, aproveita que Cengiz está distraído com Sule e joga a arma dele no chão. Sinan pega a arma, mas Cengiz vai até Zeynep e coloca sua outra arma na cabeça dela, a ameaçando. Sinan aponta a arma para Cengiz. Cengiz diz: escuta, delegado, eu não sei se sua esposa está morta, mas se você não abaixar a arma, eu vou atirar nela. Solta a arma, delegado. Eu tô numa rua sem saída. Sinan solta a arma. Cengiz manda Sule pegá-la. Sule, tremendo de medo, pega a arma e pede que Cengiz solte a Zeynep. Cengiz a solta e Sule entrega a arma para ele. Ela pede que eles vão embora, enquanto Cengiz ameaça Sinan com a arma. Ele diz que ele lhe fez muito mal, mas não irá sair impune. Meleque chega ali com Hassan. Ela vê Zeynep desmaiada e diz: mamãe! Sule pega Hassan no colo. Meleque vai até Zeynep e chora chamando pela mãe. Sule diz a Cengiz: de mim você não tem pena nem de si mesmo, mas olha para ele. Olha teu filho, o Hassan,
Olha para a cara dele. Ele é seu filho, Senjis. Ele tá chorando. Por favor, Senjis, larga essa arma. O que você quer? Que no futuro ele siga os passos do pai? Hã? Ou você quer que ele cresça sem um pai? É isso que você quer? Você quer que ele repita a sua história? Nosso futuro pode ser diferente. Nós podemos ter outro futuro. Não atire em ninguém, por favor. Eu vou ser de novo mãe solteira? Hã? E o Hassan? O que vai acontecer para esse menino? Olha pro rosto dele, Senjis. Você quer que essa criança siga seus passos? Melek implora que Zeynep não vá embora e chora muito. Ela diz: Você é minha vida, mãe. Zeynep sussurra: Turna. Sule diz a Senjis que a professora não morreu, que ninguém vai prestar queixa contra ele e pede que vão embora, e assim dá um futuro diferente para o Hassan. Melek acaricia Zeynep. Senjis diz a Sinan que vai embora, e é melhor ele não tentar segui-lo, e se fizer isso, irá voltar para assassiná-lo. Sinan diz que não vai atrás dele, e irão esquecer de tudo o que aconteceu. Senjis vai saindo apontando a arma, e Sule pede que Melek venha. Melek hesita em ir ou ficar por conta de Hassan e Zeynep. Sule, Senjis e Hassan vão embora. O taxista vê ele saindo e pergunta para onde vão. Senjis aponta a arma e manda ele não encher seu saco. Sule, Hassan e Senjis entram no carro e vão saindo do cativeiro. Sinan aparece ali fora, pede que o taxista chame uma ambulância e ligue para a polícia. Ele entra no táxi e sai para perseguir Senjis. Senjis percebe que estão seguindo eles e começa a dirigir em alta velocidade. Ele consegue despistar Sinan. Sule diz a Senjis que não tá bem e vai vomitar. Senjis manda ela vomitar onde quiser. Sinan consegue localizar novamente Senjis. Senjis fica pé da vida e dirige muito mais rápido. Sule fica tensa. A polícia chega ao cativeiro de Zeynep e o taxista diz que roubaram seu carro. Ali também está. O taxista explica para Yaner como tudo aconteceu. Zeynep é encaminhada para o hospital e Ali pergunta como ela está. Zeynep diz que está bem e Turna vai com ela na ambulância. Yaner diz a Ali que ele já tem a localização do Sinan e estão indo para lá. Turna liga para Gonu e diz que está com sua mãezinha. Gonu pergunta se ela está com a Zeynep. Turna diz que sim e Gonu pergunta onde estão. Turna diz que estão em uma ambulância e Gonu chora de preocupação pela filha. Turna pede que a senhora Pateta não se assuste, que sua mãe está conversando com ela de olhos abertos. Ela passa para Zeynep. Zeynep e Gonu se falam e Gonu fica aliviada ao ouvir a voz da filha. Ela diz a Zeynep que a ama muito e pede que não se esqueça disso. Senhora Zeynep também fica contente pela neta estar bem. Senjis para o carro, atravessa as ruas e tenta fugir pela mata. Ele deixa Sule para trás. Sule vai atravessando a avenida com Hassan para ir atrás do macho. Minha gente, essa mulher é uma retardada. Eu já vi muita gente besta, mas essa Sule ganha o troféu. Acho que quando pesquisarem idiota no Google, deveria aparecer a imagem da Sule. Ô mulher jumenta. Sinan chega ali. Sule acaba caindo na avenida com o bebê. Sinan corre até ela e a afasta dali. No entanto, um caminhão atinge Sinan em cheio e o atropela. Sule e Senjis veem tudo chocados. Eles fogem e Sinan está morto. No hospital, Turna diz a Zeynep que ela vai melhorar e elas nunca irão se separar. Zeynep diz que nunca irão se separar. Kahid chega ao hospital e pergunta a Ali da Zeynep. Ali diz que acabaram de levar ela para fazer uns exames. Turna olha para Kahid, mas não fala com ela. Depois, Gonu também chega ao hospital e Turna a abraça. Kahid entra para ver Zeynep e pergunta à filha como ela está. Diz que todos estavam com muito medo. Zeynep diz: Eu vou melhorar, essas feridas vão se curar, o Senjis não vai estar nos meus pesadelos. Mas a ferida que você abriu, mãe, como vai cicatrizar? Como eu vou melhorar? Kahid diz que sabia que isso iria acontecer, que sacrificou uma criança para salvá-la. Zeynep diz que não é qualquer criança, é sua filha, neta dela. Kahid diz que essa foi a pior parte, teve que tomar uma decisão e escolheu ela, e sabia que ela iria descobrir a verdade, e então ficariam naquela situação. Zeynep diz que ela não se arrepende. Kahid diz que as mães não têm tempo para isso, que elas só fazem o que devem ser feito, e o mais difícil de ser mãe de uma criança que não gestou é que você carrega uma grande responsabilidade além de um amor infinito. Ela diz que ela é a protetora, mas por escolha. Zeynep diz que a Turna significa o mesmo para ela. Kahid diz que quando ela e as irmãs dela eram pequenas, quando iria dormir, pensava se acontecesse um incêndio, qual de suas filhas iria salvar primeiro.
que a Gansa e a Duru são seus amores, mas no final dessa cena horrível, ela era a primeira sempre, e que pegaria ela em seus braços, porque era a protetora dela. Ela diz que sabe que ela nunca irá perdoá-la, que a escolha é dela, mas um dia não estará mais ali ao lado dela, e nesse dia pede que ela não se culpe e não se sinta mal por isso, porque sabe muito bem que ela ama. Zeynep não diz nada e Karide sai do quarto. Zeynep chora muito. Na recepção do hospital, Karide volta a se sentir mal e fica com a visão turva. Gonu chega ali para ter notícias de Zeynep. Karide passa mal e desmaia. Gonu fica desesperado e chama por socorro. O corpo de Sinan é recolhido. E Aner chora a morte do amigo. Acontece o funeral de Sinan. Zeynep está triste pela perda do marido. Karide pede perdão a Zeynep e diz que é culpada do que aconteceu. Zeynep pede que a mãe e as irmãs vão embora porque quer ficar sozinha um pouco. Turna abraça Zeynep e chora muito. Zeynep diz à filha que irá ficar bem e que ela pode ir com a senhora Pateta. Sozinha no cemitério, Zeynep diz ao túmulo de Sinan que tinha dito que só sem ela ele teria uma vida feliz, que estava morrendo aos poucos sem a Turna e que ele a trouxe de volta à vida. Ela diz que ele a pegou pelas mãos e a segurou ao lado dele, que a vida é muito injusta porque agora tem a Turna, mas não tem ele, que nunca está totalmente completa. Zeynep diz que queria que ele estivesse ali com ela e sofre pela morte dele. Ela o agradece pelo amor e por tudo que fez. Zeynep está indo embora quando vê Sule chegando. Sule se aproxima de Zeynep e dá seus sentimentos. Ela diz que o marido dela salvou sua vida e de seu filho também e precisava ir ali homenageá-lo. Zeynep diz que o Sinan morreu por culpa dela. Sule diz que está ali para agradecer o marido dela, porque se não fosse por ele, nem ela e seu filho estariam mais nesse mundo. Ela pergunta como a Melek está. Zeynep pergunta se isso a importa. Sule diz que é claro que sim, que é a mãe dela, mas sabe que ela está bem estando com ela e que fica melhor com ela. Ela diz que a Melek ama ela, que viu ela no galpão chorando e chamando ela de mãe, que viu como ela a abraçou forte e fazia carinho nela, que viu nos olhos de sua filha que ela não poderia viver sem ela, que ela falou tanta coisa e uma fez ela viver quando a Melek disse que ela era sua mãezinha. Sule diz que pode ser louca, mas não é cega, e é por isso que diz para ela que pode ficar com a Melek. Zeynep se surpreende e Sule diz que cansou de ficar brigando com ela, que aquilo mais cedo ou mais tarde iria acontecer e que abençoa elas. Mas, como nem tudo é de graça, Sule condiciona que Zeynep retire a denúncia contra o Sengiz pelo sequestro, e assim a Melek pode ficar com ela. Zeynep diz que quer justiça. Sule diz que está dando a Melek para ela com sua bênção, e finalmente essa guerra irá acabar, que elas duas já estão cansadas. Ela diz que ela não pode viver mais sem a Melek, e ela não pode viver sem o Sengiz. Sofrendo pior que namorada por ex, Sule suplica que Zeynep diga o que precisa fazer para que ela aceite esse trato. Zeynep diz a Sule que tá bom, que vai falar com sua mãe e elas resolvem o que puderem. Mais tarde, Gonu pergunta a Zeynep o que ela e a Sule falaram. Ganse diz que não importa, que a Sule deveria guardar para ela no tribunal e espera que a irmã tenha chamado a polícia. Zeynep diz que a Sule disse que vai dar a Turna, só que em troca precisa retirar a denúncia contra o Sengiz. Ganse diz que todos estão agindo como se achassem aquilo normal e diz a Zeynep que nem sonhando ela vai retirar aquela denúncia, que elas irão a julgamento e o Sengiz será condenado. Zeynep diz que achou que com a ajuda de sua mãe poderiam fazer algo. Karide diz a Zeynep que irão pensar nisso e depois decidem o que podem fazer. Ganse se chateia por Zeynep querer ceder para Sule e se retira. Depois a sós, Gonu pergunta a Zeynep se ela tem certeza que quer fazer aquilo mesmo. Zeynep diz que tem sim, que já sofreu demais nessa vida, que primeiro perdeu seu pai e depois ela. Teve uma infância triste e solitária, e após tantos anos, a sua mãe e o Sinan acha que não tem como mudar a infelicidade. Gonu pede que ela não diga isso, mas Zeynep diz que com tantas coisas que já perdeu, não sabe o que mais perderia. Sule chega ao esconderijo onde Sengiz, ela e o Hassan estão. Sengiz pergunta o que a professora disse. Sule diz que ela aceitou, e Sengiz diz: Aleluia, chega de fugir, agora tudo vai ser diferente, eu vou ter mais uma oportunidade, mas todo mundo saberá quem é o Sengiz, eu serei um homem importante e respeitado. Sule diz que convenceu a Zeynep e que ele nem imagina tudo que falou. Sengiz diz que não podem confiar nela. Turna pergunta a Zeynep se então nunca mais irão se separar e se não irá mais embora. Zeynep diz que não vai precisar e ela vai poder morar ali e pergunta o que ela acha.
Turna diz que adorou e abraça a mãe. Ela diz que está feliz, mas quando irão trazer o Hassan? Zeynep diz que o Hassan ficará com eles. Turna diz, mas eu vou ficar com saudades, eu que cuidava dele, o que vão fazer sem mim? Mãe, eu quero muito ficar com você, eu quero que a gente more juntas, mas ele é meu irmãozinho, eu quero voltar para eles, e se eles fizerem com ele tudo o que fizeram comigo? Nesse momento, Sule liga para Zeynep e pergunta o que ela decidiu. Zeynep diz que irão fazer o que falaram, mas agora tem uma condição e precisam conversar. As duas combinam de se ver. Sule diz que amanhã avisa onde elas se veem e desliga. Senjis pergunta o que houve. Sule diz que ela quer conversar pessoalmente. No outro dia, Sule e Zeynep se encontram na rua. Sule diz que já sabe para onde elas irão e manda Zeynep ir com ela caminhando. As duas vão indo e chegam até o esconderijo de Senjis. Zeynep fica tensa com a presença dele. Sule pede que Zeynep entre e eles precisam fechar a porta. Mesmo com medo, Zeynep entra e pede que converse, porque precisa ir embora. Sule manda ela desembuchar logo. Zeynep pergunta do Hassan e se ele está bem. Senjis diz que ele está bem e está lá dentro. Ele diz a Zeynep que só eles sabem bem o que rolou naquele galpão, que a morte viu eles de perto e isso os conecta, e ela sabe que ele não teve culpa de nada. Zeynep diz que vai retirar a denúncia, que sua mãe vai pagar um advogado para ele, mas a Turna só quer ficar com ela se o Hassan também vier. Sule diz, você tá louca? Que invenção é essa agora? Essa louca quer os meus 2 filhos, você enlouqueceu mesmo. Senjis diz a Zeynep que a entende, mas não irá dar seu filho para ela. Zeynep pergunta desde quando ele se preocupa com o Hassan. Senjis diz, ele é meu filho, professor. Ele não é Amelec, ele é do meu sangue. Pega essa Amelec, mas não te darei o meu filho. Sule fica desconfortável com o que Senjis diz. Zeynep pede que eles não separem os irmãos e pense bem neles. Sule diz que aí ela leva os 2 e está louca. Senjis diz que tem outro trato. Zeynep livra eles da prisão e eles dão a Amelec. Aí ela aluga para eles uma casa bacana perto deles e aí poderão ser vizinhos. Melek vai ver o irmão quando bem quiser e pergunta o que Zeynep acha. Sule diz que ela poderia ver a Melek. Zeynep fica indignada, mas se lembra de quando Turna disse que queria muito o irmãozinho. Ela cede à chantagem de Senjis e aceita. Senjis diz que então tem um trato e estende a mão para Zeynep. Zeynep se afasta e manda ele não encostar nela. Ela diz que eles vão se falando para resolver tudo e vai embora. Sule confronta se Senjis dormiu com a Zeynep. Senjis diz que eles viram a morte de perto e é só isso. Zeynep retorna à mansão e diz a Duru e Ganse que eles fizeram um trato, que vão alugar uma casa para eles morarem perto e a Turna visitar o Hassan. Ganse diz, era só o que me faltava ter aqueles loucos como vizinhos. Turna chega ali e pergunta à mãe se o Hassan vai morar com elas. Zeynep diz que ele vai morar bem pertinho delas, e assim ela pode visitar ele sempre que quiser. Turna diz, eles não vão cuidar dele, ele vai ficar com fome, eu vou embora. Zeynep não permite, pede que ela não fique triste e que prometeu que elas estariam juntas para sempre, e promete que vai dar um jeito nisso, mas que precisa de um tempo agora. Ela pede que Turna dê um tempo para ela, mas fique com ela. Turna diz que ela é sua vida e Zeynep diz que ela é sua vida também. Depois, Zeynep conta a Karide o trato que fez com Sule e Senjis. Karide diz que tá bom e amanhã cedo irão ao tribunal falar com o promotor. Elas fazem tudo isso e livram Senjis da cadeia. Karide diz a Senjis que ele está em liberdade condicional e entrega para ele as chaves da nova casa deles. Ela diz que a casa é realmente linda e eles podem se mudar já, porque há móveis e é bem perto da casa deles. Senjis fica satisfeita e diz a Karide para dizer a Zeynep que não irão esquecer dessa generosidade dela. Gonu e Turna cozinham juntas na casa de Karide. De volta à mansão, Turna abre a porta para Karide e Zeynep. Turna pergunta se o Hassan não veio. Zeynep diz que já falaram sobre isso. Turna diz que achou que ele poderia vir, mas tudo bem, porque ele está pertinho. Karide diz, sim, netinha, aluguei uma casa perto daqui. Você vai ver seu irmão sempre que quiser. Turna não responde nada e diz que vai para a cozinha ajudar a senhora Pateta. Ela sai e Zeynep diz a Karide que ela está zangada e triste. Karide confessa para a filha que quando ela estava sequestrada, ela foi falar com a Sule. E aí ela contou para a Turna que mentiu sobre a morte dela. Que ela está zangada sim, mas com ela, e nem quer falar com ela.
Zeynep diz a Turna que ela está certa, que ela também não queria falar com a avó dela, mas às vezes as mães também cometem erros, e os filhos devem perdoar suas mães, porque elas perdoam quando os filhos erram. Ela diz que elas passaram por muitas coisas, mas agora serão felizes e devem esquecer de tudo e perdoar todo mundo. Turna sorri, feliz, diz que agora está disposta a falar com a vovó. Zeynep e Turna vão ao quarto de Carride. Zeynep diz à mãe que a Turna quer dizer uma coisa para ela. Turna abraça Carride e diz: Eu vou voltar a falar com você, vovó. Eu não tô mais brava. Carride a abraça e diz: Querida, muito obrigada, Turna. Turna, olha, trouxemos o Hassan para cá e vamos continuar tentando. Nós nunca iremos desistir. Pode acreditar nisso. O Hassan é seu irmão e nós o amamos muito também. Eu espero que vivem felizes e juntos por muitos anos, sempre unidos, mesmo que eu não esteja aqui para ver. Zeynep pergunta por que a mãe disse isso. Carride diz que é algo que vem passando em sua mente e diz a Turna que incluiu ela em seu testamento. Zeynep fica emocionada e diz a Turna que ela já pode ir descendo, que depois vai. Ela pergunta a Carride por que ela decidiu fazer isso. Carride diz que foi muito injusta com ela e a Turna, que sabe que isso não irá apagar as coisas que fez, mas mesmo assim queria fazer algo e se puder ajudar a Turna a ter uma vida melhor, ficará realizada. Ela e Zeynep se abraçam. Sule, Sengiz e Hassan se mudam para a nova casa e ficam encantados pelo luxo. Duru conta a Ali o acordo que a Sule e sua irmã fizeram e pergunta o que ele acha, porque em sua opinião não conseguiria esquecer o Sinan tão rápido. Ali diz que acredita que ela não tenha esquecido dele e pelo que conheceu do Sinan, acredita que ele aprovaria o acordo que a Zeynep está fazendo com a Sule. Turna pergunta a Zeynep se podem ir lá ver o Hassan. Zeynep diz que tá bom e Turna fica muito feliz. No caminho, Turna pergunta à mãe o que é um testamento. Zeynep diz que é um dinheiro que a vovó guarda para ela, para a escola e para mais algumas coisas. Turna pergunta se é como um presente e Zeynep diz que sim. Elas chegam à casa de Sengiz e Sule. Sule diz: Oh, as vizinhas. Elas vieram nos receber. Zeynep diz que a Turna quer ver o Hassan. Sule diz a Melek que achou que era dela que ela tinha saudades e se não sentiu falta dela. Melek não responde nada e diz que vai ver o Hassan. Sengiz não deixa Melek entrar e diz: Olha só, aqui é a nossa casa. Ninguém pode entrar sem nossa autorização. Zeynep diz que eles fizeram um acordo. Sengiz diz que ela está se esquecendo de uma cláusula muito importante, que a Melek não pode ir ver seu filho quando quiser, que é quando ele disser que é possível. E primeiro é ela quem deve pedir. Se estiver de bom humor, aí ela poderá ver o irmão. Melek pergunta a Sengiz se pode ver o Hassan por um momento. Sengiz diz que da próxima vez a mãe dela vai ligar para ele primeiro e pedir com jeitinho. Zeynep fica com muito ódio. Diz a Turna que pedirá permissão da próxima vez e vai embora com ela. No jantar, Turna não quer comer. Carride diz que se ela não gostou do prato, podem pedir para Asi preparar outra coisa. Turna não quer comer nada e Zeynep diz que sabe que ela está triste pelo que aconteceu, mas precisa ser forte. Turna aceita comer um pouco de mingau e Asiê leva para ela. Ela pergunta a Zeynep se pode comer no quarto e Zeynep diz que é claro. Turna pega o mingau e sai. Dance diz a elas que enquanto derem chance ao Sengiz, ele vai levar cada vez mais vantagens. Zeynep diz que não é estúpida e sabe exatamente o tipo de homem que o Sengiz é, mas o que ela quer que ela faça, se deixa eles ficarem com a Turna. Enquanto isso, Turna sai da casa de Carride com o mingau. Ela vai até a casa de Sule. Sengiz está no quarto e Sule permite que ela entre para ver Hassan. Duru diz a Zeynep que a Turna não está no quarto e em nenhuma parte. Zeynep percebe que ela foi ver o Hassan e decide ir até lá. Melek dá mingau para Hassan. Diz que sente muita falta dele e que sempre irá visitá-lo. Ela diz que nunca irá deixá-lo. Sule diz: Mas você me deixou, Melek. Você ama ela tanto assim mesmo? Você disse para ela: Você é minha vida, mamãe, e eu te amo mais que tudo. A primeira vez que eu vi o nome dela foi no caderninho. Aquele rosa que você tinha, que você marcava as coisas que mais amava. E o nome dela estava na lista. Zeynep, a professora. Você não escreveu mãe lá, mas você escreveu o nome daquela mulher. Eu me senti muito mal, você sabia disso? Você não me ama, menina? Nem um pouquinho? Sengiz aparece ali e pergunta o que aquela pirralha faz em sua casa. Sule diz que ela trouxe sobremesa para o Hassan e daqui a pouco já vai. Sengiz diz que daqui a pouco nada. Puxa Melek e manda ela sair logo. Zeynep toca a campainha e Sengiz atende.
Zeynep chama por Turna. Melek diz a Sule que sua mãe está ali e pergunta se pode ficar mais um pouco com Hassan. Sule diz que não sabe, que ela pode perguntar para a mãe dela, que ela deixou Hassan por ela e sabe que poderia morar ali e ficar com o irmão dela, mas ela a abandonou. Melek diz que vai cuidar dele, que vai comprar roupas, sapatos e trazer comida para o Hassan. Sule diz que se ela acha que a professora vai ajudá-la, está muito enganada, que ela já cuida dela. Melek diz que ela vai cuidar dele também, e além disso tem dinheiro, que sua avó lhe deu um presente, um testamento, e vai dar muitos presentes para o Hassan com isso. Cengiz ouve isso. Zeynep e Turna retornam à mansão com Hassan, já que permitiram que ele durma aquela noite com elas. Duru vai com os sobrinhos para cima. Zeynep diz à mãe que está cansada, que não suporta ver a cara do Cengiz. Garride diz que isso é só o começo. Ganse diz: isso é verdade, porque você permitiu, Zeynep, e garanto que isso vai ficar bem pior. Conhecendo esse homem, ele não vai parar. Zeynep diz que tentou explicar para ela na mesa, mas viu que não entendeu, que agora é um momento muito difícil para ela e se continuar assim, vai acabar perdendo o contato com ela. Irritada, Ganse vai para o seu quarto. Zeynep diz a Garride que vai ser melhor irem para Gonu, assim mantém uma certa distância da Ganse. Cengiz diz a Sule que aquelas mulheres são loucas de verdade e incluir a filha de outras pessoas no testamento. Sule diz que elas têm muito dinheiro e elas ganham a Melek sempre assim. Cengiz diz que ela só será herdeira quando a velha morrer. Sule diz que ela está à beira da morte, que teve um ataque do coração e acha que ela não dura muito não. Cengiz diz que não podem esperar tanto tempo assim. Turna, Hassan e Zeynep vão à casa de Gonu. Turna faz o irmãozinho dormir e está muito feliz por ele estar ali com ela. Zeynep o leva para dormir no quarto. Senhora Zeynep diz a Gonu que seu filho era como o desgraçado do Cengiz. Gonu pede que não falem disso, mas a senhora Zeynep diz que sabe que ele fez ela e sua neta sofrerem muito. Cengiz diz a Sule que voltou dos mortos e não será mais uma pessoa comum andando na rua, e acabou sua vida miserável, que agora não podem enganá-lo só com uma casa bonita e devem pegar a parte deles do testamento. Sule diz que é só um testamento e a Melek só terá direito quando a velha morrer, e além disso, a Zeynep não deixaria ele ficar com nada. Cengiz diz que não irá deixar isso acontecer. Zeynep está dormindo e tem um pesadelo. Seu pai e Gonu estavam brigando e Mustafar agredia Gonu. Zeynep ia até o quarto de seu pai. Ele estava dormindo e ela então colocou fogo dentro do quarto com ele dentro. Zeynep acorda sobressaltada e vai à cozinha. Ela comenta com Gonu que teve um sonho estranho, que parecia real. Gonu pergunta como foi. Zeynep diz que tinha uma garotinha lá. Ela estava parada na frente de um quarto. Tinha fogo lá dentro e o rosto da menina estava vermelho por causa do reflexo do fogo. E nesse momento, uma mulher começou a gritar por ela, perguntando onde ela estava. Gonu fica paralisada e Zeynep conta que tinha vários fósforos espalhados pelo chão e aí acordou. Gonu não diz nada e fica em choque pela lembrança da filha. No dia seguinte, Ali diz a Zeynep que nunca foi muito legal com o Sinan, mas no fundo sabia que ele a merecia de verdade e que sente muito pela morte dele. Zeynep diz que durante toda a sua vida se esforçou para ser uma mulher forte, mas tudo aconteceu, que sente que irá desabar, mas olha para a Turna e renova as forças. Ela diz a Ali que teve um sonho ontem à noite. Parecia mais uma lembrança e achou que ele poderia encontrar os arquivos daquele incêndio que incriminou a senhora Gonu. Zeynep diz que depois desse sonho, quer saber como esse fogo começou. Ali diz que vai tentar encontrar. Garride diz a Ganse que foi muito injusta com a Zeynep e arruinou a vida dela, e a partir de agora vai ajudá-la no que for. Ganse diz que tudo que ela está fazendo é por descargo de consciência, que tudo isso não faz o menor sentido e ela sabe disso. Garride diz que entende a reação dela, mas tudo que está fazendo pelo Cengiz está fazendo pela Turna e pela irmã dela. Ganse diz: "Ô mãe, a Turna não é filha da minha irmã. Aquele homem pode vir aqui a hora que quiser e levar ele. O que vocês estão fazendo não tem base legal nenhuma, entende isso?" Garride diz que ela vai entender quando for mãe. Ganse fica irritada e diz que agora é essa frase perfeita para todos os atos ilógicos dela. Garride diz que é bom que ela saiba que mudou o testamento e incluiu a Turna também. Ganse diz: "A Sule e o Cengiz estão do lado dela e só esperando a hora de atacar, não percebe?" Duru chega ali e Ganse revela para a irmã que a mãe delas incluiu a Turna no testamento. Duru diz que a fortuna é da mãe e ela pode fazer o que quiser.
Gance diz que ninguém raciocina ali e precisa sair dali por um tempo. Zeynep recebe os pertences de Sinan. Entre as coisas dele, há um relatório de Gonu. Ali liga para Gonu e pede que ela disfarce. Ele diz que precisa dizer algo importante para ela e se podem conversar em outro lugar. Gonu diz que está bem. Ela vai até a loja e continua a ligação com Ali. Ali explica que a Zeynep já está suspeitando do incêndio. Gonu pergunta o que ele vai dizer. Ali pergunta o que ela quer que ele diga. Gonu diz que o que ela sabe já é suficiente.